Cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula, a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like, compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa lição de hoje. Nesse quarto trimestre, temos em posse aqui uma revista de Escola Dominical que tem por tema o governo divino em mãos humanas, a liderança do povo de Deus em 1ª e 2ª Samuel. Na lição que será ministrada no domingo, dia 24 de novembro de 2019, estaremos estudando o seguinte assunto: o exílio de Davi. E nesta lição estudaremos sobre os ensinos promovidos pelo exílio de Davi. Pontuaremos ainda a importância de amar e honrar os pais, os quais são uma bênção de Deus. Por fim, pontuaremos sobre os desvios do coração de Saul e de seu sanguinário subalterno, Doeg. Deste modo, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição, que é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Então pegue sua lição, pegue uma caneta, principalmente a sua Bíblia, e vamos juntos aqui tocar nos principais pontos que são o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe, os 3 tópicos abordados pelo autor da lição e, por fim, concluiremos a nossa aula juntos. Vamos à nossa lição de número 8. O nosso texto áureo nos diz assim: Então, Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 e versículo de número 2. Dentro do nosso texto áureo, eu gostaria de destacar a expressão, sublinhe ela aí na sua lição, que diz assim: ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Davi estava vivendo um dos piores momentos de sua vida. Ele estava sozinho e desamparado na escura caverna de Adulão. Em sua trajetória até aqui, Davi perdeu muitas coisas. Aliás, podemos dizer que Davi perdeu quase tudo. No entanto, o texto bíblico nos informa que quando sua família soube de sua condição e onde Davi estava escondido, logo foram até ele. É um momento de encontro entre Davi e sua família. Com isso, quando lia o texto áureo, eu percebia a importância da família nos tempos de crise. Quando um membro da família ele está vivenciando ou passando por um momento de desesperança, de depressão, de luto, de desemprego, de enfermidade, de crise no casamento, de crise na fé, a presença dos familiares é muito importante. Eu notei aqui algumas coisas. Por exemplo, nesses momentos de crise, a presença da família deve ser um bálsamo para feridas que estão abertas, né? Não um dedo para machucar as feridas incuradas. A presença dos familiares deve ser um refúgio para o coração que está aflito. Deve ser um ombro amigo para chorar e receber consolo. E não menos importante do que isso, deve ser uma coluna que sustenta quando já não se tem mais nenhuma força. E eu gostaria que você pensasse se no meio da sua família, se entre os seus familiares, não existe alguém que esteja precisando de sua ajuda. Você é um componente muito importante para a realização dos propósitos de Deus dentro de sua família, de evangelizar, de edificar, de aconselhar. E você faça essa reflexão. Se não há um tio, se não há um primo, seu pai, sua mãe, seu irmão, que nesse exato momento não estejam precisando de você. A Bíblia é bem incisiva com relação àqueles que são descuidados com seus familiares. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, e olha o que diz esse versículo. Nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, tenhamos cuidado em observar se no meio da nossa família não existe alguém precisando da nossa ajuda, precisando de um ombro amigo, precisando de um conselho,
precisando de uma ajuda financeira, e Deus vai usar você, as suas mãos, a sua inteligência, para ajudar essa pessoa. A nossa verdade prática nos diz assim: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação do nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. As noites escuras, elas são inevitáveis. Você vai passar por momentos difíceis. Já dizia o sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo de número 3, selecionei aqui alguns versículos, versículo 1, versículo 3 e versículo de número 8. Tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E dentro desse tempo determinado, desse período que passamos aqui neste mundo, há tempo de chorar e tempo de rir. Há tempo de guerra e tempo de paz. Alguns anos mais tarde, Jesus nos diz algo que soa um tanto similar. Lá em João capítulo 16, versículo de número 33, a Bíblia nos diz assim: no mundo tereis aflição. Ou seja, a aflição é inevitável. Mas Jesus fala de uma alegria que floresce no meio da tempestade. Ele diz assim: mas tenham bom ânimo, apesar das aflições, sejam alegres. Ele diz o motivo: eu venci o mundo. Por mais que a noite ela seja escura, nós temos motivos para nos alegrar. Temos motivo para regozijar. Qual o motivo? Ele venceu. E a Bíblia nos diz que com ele nós somos mais do que vencedores. Vamos ao nosso ponto central. E o ponto central ele é muito similar à nossa verdade prática. E ele nos diz assim: o crente deve tirar preciosas lições para a sua vida espiritual dos muitos conflitos vivenciados. E pensando aqui no nosso ponto central, que corrobora com o nosso objetivo geral da lição, eu separei aqui algumas lições que podem ser aprendidas nos dias de tribulação. A aflição, o sofrimento, ele é um bom pedagogo, é um ótimo professor. E à luz da Bíblia, eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer que o sofrimento, ele produz intimidade com Deus. Irmão Murilo, me dê uma referência, eu vou lhe dar. Jó, capítulo de número 42, versículo de número 5, que nos diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Jó estava olhando para trás e percebendo que, mediante toda aquela trajetória de sofrimento, ele conseguiu chegar mais perto de Deus. Ele diz assim: eu conhecia só de ouvir, mas agora eu estou contemplando. Agora eu tenho um relacionamento mais profundo. O sofrimento produz intimidade com Deus. Em segundo lugar, o sofrimento nos permite consolar outras pessoas que sofrem. Leia 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo do 3 ao 5. Se você está passando por um momento de desemprego, Deus vai se utilizar desta fase de sua vida para que na frente você possa consolar outras pessoas que estejam passando por essa mesma situação. Se você venceu o câncer, se você venceu alguma enfermidade, Deus vai se utilizar dessa experiência que você teve para trazer um bálsamo para a vida daqueles que estão passando por esse tipo de tribulação. Sofrimento permite consolar outras pessoas que sofrem. Em terceiro lugar, o sofrimento ele nos refina, ele molda o nosso caráter. Olha o que diz Isaías capítulo 48, versículo de número 10. Nota essa referência, nos diz assim: eis que já te purifiquei, ou seja, tirei as impurezas, tirei aquilo que não prestava. Aí o versículo diz assim: mas não com a prata. E termina dizendo: escolhi-te na fornalha da aflição. Sofrimento nos refina, molda o nosso caráter, muda a nossa disposição interior. Em quarto lugar, eu gostaria aqui ainda de dizer acerca das lições promovidas pela tribulação, que o sofrimento produz crescimento e maturidade. Tire um momento, reserve um momento para ler Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao versículo de número 4. Separei apenas um trechinho dessa passagem que diz assim: tende grande gozo, ou seja, grande alegria, quando cairdes em várias tentações. Desta forma,
concluímos aqui o nosso ponto central. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Como falamos aqui em todas as pré-aulas, não temos aqui o objetivo nem a pretensão de ler todos os versículos da leitura bíblica em classe. Pause o vídeo, faça a leitura desse texto base para a nossa lição e vamos apenas contextualizá-lo. Eu notei aqui que a nossa leitura bíblica em classe, ela se situa entre a glória e o exílio, entre a afeição e o ciúme, entre a vitória e a infelicidade. Você há de concordar comigo que Davi jamais poderia imaginar que sua vitória contra Golias, contra o gigante, o levaria até a caverna de Adulão. O contexto do nosso texto, da nossa leitura bíblica em classe, ele é marcado por várias tentativas de assassinato da parte de Saul à vida de Davi. Desde que venceram o gigante, Davi ele só vem sofrendo baixas. E uma das coisas que mais marca o contexto imediato, o antes e o depois de nossa passagem, é a disposição maligna do coração de Saul e as suas incansáveis tentativas de tirar a vida de Davi. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: as características do exílio de Davi. E dentro desse primeiro tópico, faz-se necessário definir o que é a palavra exílio. Eu trouxe uma definição aqui complementar que nos diz assim: o exílio é o estado de estar longe da própria casa e pode ser definido como expatriação voluntária ou forçada. Grave isso aqui. Ou forçada de um indivíduo. Também pode ser utilizada as palavras banimento, desterro, degredo. Alguns autores utilizam o termo exilado no sentido de refugiado. Davi, por muito tempo depois de seu exílio, ele começou a se refugiar em cavernas, começou a se esconder nos desertos. Davi, ele passou por lugares inóspitos. Davi passou por momentos difíceis após ser banido das terras de Israel, ser banido do palácio real, ser banido da posição do cargo que exercia ali no exército do rei. E parece que o escritor aos Hebreus, ele tinha em mente a vida de Davi, não só de Davi, mas dos profetas. Mas soa muito parecido aqui com aquilo que Davi está vivendo. Hebreus capítulo 11, versículo 38 nos diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Aí a Bíblia diz: andaram errantes pelo deserto. Ora, Davi andou errante por muitos desertos. E assim, em montes e pelas covas e pelas cavernas da terra. Parece, repito, que o escritor aos Hebreus tinha em mente esse período do exílio de Davi. E dentro aqui do nosso primeiro ponto, eu consigo perceber, e faz necessário dar aos irmãos essa informação, que em pelo menos 10 ocasiões a Bíblia nos informa que Saul ele tentou matar o jovem Davi de forma direta e de forma indireta. Se você for ler a sua Bíblia algumas páginas atrás, você vai perceber que em 1 Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 10, temos ali uma tentativa descarada de assassinato, quando Saul pegou sua lança e tentou encravar Davi na parede. A Bíblia diz que Saul arremessou a lança com tanta violência que, quando Davi se desviou daquela tentativa de assassinato, a lança ficou encravada na parede. E Saul também tentou matar Davi de forma indireta, quando enviava Davi para as guerras, para as pelejas. Olha em 1 Samuel capítulo 18, versículo 17. Vai Davi guerrear contra os filisteus. E Saul pensava no seu coração: tomara que um dos filisteus mate Davi. Só assim ele não vai morrer pelas minhas mãos. Veja que, de forma direta e indireta, você vai encontrar pelo menos 10 tentativas de assassinato de Saul com relação a Davi. E esse momento, como já tenho dito aqui, esse momento da vida de Davi, depois que ele venceu Golias, foi marcado por muitas perdas. E eu notei aqui algumas perdas. E queria que você notasse aí, para uma melhor compreensão desse primeiro tópico da lição. Olha, em primeiro lugar,
Davi ele perdeu a afeição e a confiança de Saul. Porque a Bíblia vai nos dizer em 1 Samuel capítulo 18, a Bíblia, 1 Samuel 18, versículo 8, que desde aquele momento em diante, Saul teve Davi por suspeita. Quando eles voltaram da batalha, as mulheres começaram a cantar: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. O ciúme invadiu o coração de Saul, e Saul passou a espreitar Davi, o tendo como suspeito. Será que esse jovem quer usurpar o trono? Será se Davi está maquinando algum meio para tomar o trono das minhas mãos, para me matar? Então, a primeira perda de Davi foi a afeição e a confiança de Saul. Em segundo lugar, Davi ele perdeu a sua posição, pois ele foi exonerado do seu cargo militar, do cargo de general, de capitão que ele exercia no exército de Saul. Em terceiro lugar, Davi também perdeu sua referência espiritual, o profeta Samuel. Leia 1 Samuel capítulo 18, capítulo 19, versículo 18 e o capítulo 20, o versículo de número 1. Se você ler esse texto, você vai perceber que no momento que Davi foge de Saul, ele vai buscar refúgio aonde? Na casa do profeta Samuel. Só que mesmo na casa do profeta, não havia segurança para Davi. Saul podia muito bem matá-lo aos pés de Samuel. Mas a Bíblia vai nos dizer no versículo 1 do capítulo 20 que Davi também teve que fugir da casa de Samuel. Ele perdeu sua referência espiritual. Samuel não pôde fazer muita coisa por Davi. Em quarto lugar, Davi perdeu seu melhor amigo. Isso está em 1 Samuel capítulo 20, versículo 42. Jonatas, apesar de ser filho do rei, não pôde fazer nada por Saul. E olhe, lhe digo algo aqui neste momento. Existem muitas situações de nossa vida que ninguém vai poder fazer nada. Nem sua referência espiritual, nem aquele líder que você considera, nem seu melhor amigo. Vai ter momentos, tribulações que você terá que passar sozinho. Davi perdeu Jonatas, seu melhor amigo. Aqui foi uma das últimas vezes que eles conversaram. Outra coisa, Davi, em quinto lugar, Davi ele perdeu a paz e a liberdade. No Salmo 42, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, Salmo de número 142, você vai perceber que é um salmo escrito por Davi no momento em que Davi estava na caverna de Adulão. Até a epígrafe do salmo, ele diz assim: a oração que fez Davi quando estava na caverna. Leia todos os versos desse salmo. Um dos versos que eu acho muito interessante é o verso de número 7, que diz assim: tira a minha alma da prisão, ou seja, tira a minha alma do cárcere, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Davi considerava que a sua alma estava encarcerada. Ele estava ali na caverna de Adulão, mas dentro da caverna, sentimentos brotavam no coração de Davi. E um deles é que ele não tinha mais a liberdade que tinha antes. Davi já não desfrutava mais da paz que tinha antes. Seu coração agora era conflitos. Seu coração agora estava mergulhado em angústia. E ele diz que a sua alma estava presa em um cárcere. E eu percebo com este verso de número 7 que Davi estava à beira de uma depressão. Estava à beira de uma depressão. Mas a graça de Deus alcançou Davi ali na caverna de Adulão. A graça de Deus foi um remédio para o coração que estava à beira de um naufrágio. Então, essas são as perdas de Davi. E ainda dentro do nosso primeiro tópico aqui, temos vários subtópicos: a caverna de Adulão, os exilados da caverna de Adulão e o simbolismo da caverna de Adulão. Eu separei aqui algumas lições e eu gostaria de concluir esse tópico com essas lições. Concluir o tópico falando sobre as bênçãos de Deus na caverna de Adulão. É muito importante que você ou anote ou baixe aí o nosso esboço, não sei se vai dar para você ver. Nosso esboço tem várias referências bíblicas que não estão na lição, e são como um complemento, um subsídio para a nossa pré-aula e para a sua aula de escola dominical. Então,
vamos aqui falar sobre as bênçãos de Deus na caverna de Adulão. E fazendo isso, nós cumpriremos aqui o objetivo do nosso primeiro ponto. Em primeiro lugar, eu queria que você olhasse aí a sua leitura bíblica em classe e todas as lições que falaremos aqui, ou pelo menos as 3, elas são baseadas no texto bíblico. Em primeiro lugar, a caverna é um lugar de reconciliação. Se você ler o versículo 1, a parte B, e o versículo de número 3, você vai perceber na nossa leitura bíblica em classe, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5, você vai perceber que a caverna foi um lugar de reconciliação, um lugar de encontro. Na caverna, Davi, ele se reencontrou com seus familiares. A Bíblia diz que a casa de seu pai desceu até a caverna de Adulão. Na caverna de Adulão, Davi se reconciliou com sua família, porque também foram seus irmãos, inclusive Eliabe, que desprezou Davi, que falou acerca dos sentimentos do coração de Davi de forma equivocada, de forma maldosa, dizendo que Davi era presunçoso. Então a caverna promoveu esse momento de reencontro, esse momento de reconciliação. Na caverna também, podemos dizer ainda que Davi, ele cuidou de seus pais, seu pai e de sua mãe. Em segundo lugar, a caverna é um lugar de reflexão. Se você ler o versículo de número 3, a parte B, você vai ver que na caverna Davi, ele passou muito tempo ponderando seus pensamentos. Passou muito tempo refletindo sobre a situação que ele estava vivendo. E o versículo 3 disse assim: deixa estar meu pai e minha mãe convosco. Aí ele diz assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer a respeito de minha vida. Davi, ele está atribuindo esse período de sua vida a um propósito divino que estava em andamento. Não, eu estou vivendo essa situação, estou passando por essa tribulação, mas eu creio que Deus está no controle. Há um propósito de Deus que está em andamento. Eu ainda não sei o final dessa história. Não sei se vou morrer, não sei se Deus vai me dar vitória, mas de uma coisa eu sei: Ele está no controle. A caverna foi um momento de reflexão. Em terceiro lugar, a caverna também é um local de restauração. E aqui a gente pode até fazer uma associação com o Novo Testamento, né? As pessoas que Jesus veio buscar. Jesus não veio para as pessoas boas. Ele até disse: não são os sãos, né, as pessoas sadias, que necessitam de médico, mas sim os doentes. E fazendo essa conexão, olha as pessoas que foram até Davi na caverna de Adulão. O versículo de número 2 diz assim: e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E foi desses homens que Davi se fez chefe. Então, quando eu olho para a caverna de Adulão, eu percebo que é um local de restauração. Na caverna, siga comigo o fluxo desse raciocínio, né? O fluxo desse pensamento. Na caverna, os desamparados foram acolhidos. Soa muito com os propósitos da vinda do Messias, da vinda de Jesus. Os desamparados foram acolhidos. Na caverna, os enfraquecidos foram fortalecidos e encorajados. Aqui na caverna, nesse primeiro momento, você vai ver homem em aperto, homem endividado e homem desgostoso. Quando você começar a ler 2 Samuel, você vai perceber que esses homens aqui se tornaram grandes guerreiros, se tornaram capitães, se tornaram generais. Eles reinaram junto com Davi. Veja como isso não soa muito similar à obra de Cristo no Novo Testamento. As pessoas fracas, as pessoas que estavam perdidas em seus pecados, as pessoas que tinham uma grande dívida com Deus. Essas pessoas, elas foram fortalecidas, foram encorajadas, foram perdoadas, e nós somos essas pessoas, nós um dia reinaremos com Ele em seu reino eterno. Na caverna, os desanimados foram animados. E eu notei aqui uma penca, um número grande de referências para que você possa melhor compreender aquilo que estamos falando aqui. Deste modo, nós concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição. O segundo tópico da nossa lição nos diz assim: Davi e o amor com os pais. E dentro desse tópico, temos aqui 2 subpontos, que são, em primeiro lugar, protegendo seus pais, e em segundo lugar, a recompensa bíblica
para os filhos obedientes. O dever e a responsabilidade de amar, de respeitar e de cuidar dos pais não é algo que muda com o tempo. Não é algo que se altera com as circunstâncias. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos honrar e respeitar os nossos pais. É um mandamento com promessa. Os teus dias se prolongarão na terra. E uma vez eu fui questionado sobre o rompimento da responsabilidade entre pais e filhos. E a pessoa que me questionava usava como força de sua argumentação Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, que diz assim: deixará o varão, seu pai e sua mãe. E ela dizia com isso que depois do casamento, os filhos não tinham mais responsabilidade com relação aos seus pais. E aqui nós encontramos nesse argumento, no argumento dessa pessoa, né, um equívoco de interpretação. O sentido de deixar pai e mãe, quando se casa, é a construção de um novo lar, não o abandono dos pais. Muito pelo contrário, a Bíblia ela é rica em referências imperativas no tocante a essa responsabilidade. Que responsabilidade? A responsabilidade que estamos falando aqui de honrar, de respeitar e de cuidar dos pais. Vou citar aqui algumas referências bíblicas e, dentre as referências bíblicas que eu citar, vou destacar algumas. Por exemplo, a primeira referência, Provérbios capítulo 1, versículo de número 8. Provérbios capítulo 23, versículo de número 22. Leia essas referências. Outra referência, Mateus capítulo 15, versículo de número 4. E essa referência aqui eu quero destacar. Jesus está reprovando, está censurando os fariseus, porque esses ensinavam seus discípulos a desonrarem os pais, a desampararem os pais para promover uma falsa espiritualidade. Eles ensinavam que se o seu discípulo pegasse seus recursos, seu dinheiro, que era para amparar os pais, para prover o necessário para os pais e ofertasse a Deus, eles estavam livres da responsabilidade de cuidar dos pais. E Jesus reprova isso de forma bem incisiva. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 12, honra teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 7, versículo de número 10 ao versículo de número 13. Ainda temos aqui mais uma referência, e essa eu gostaria de destacar. Efésios capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 3. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, capítulo de número 6, versículos do 1 ao versículo de número 3, que diz assim: vós, filhos, sede obediente a quem? Aos vossos pais no Senhor, porque isto é o quê? É justo. Isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3, para que te vá bem e viva muito sobre a terra. Em Colossenses capítulo 3, versículo de número 20, temos ali que a obediência a pai e mãe é algo que agrada a Deus. Então veja que são muitas referências com relação a honrar pai e a honrar mãe. E eu gostaria de acentuar e destacar aqui, me tornando até repetitivo, que é de suma importância dizer que a ordem divina de honrar pai e mãe não se restringe à infância nem à adolescência. Como disse aqui no começo, a maioridade e mesmo o casamento não mudam a sua filiação. Seus pais continuarão sendo seus pais. Honre seu pai, honre sua mãe, enquanto você pode, enquanto você os tem. Vai chegar um momento que eles não vão estar mais presentes. Tudo que você vai ter serão só lembranças e fotos. E hoje nós temos os vídeos, mas vai se resumir só a isso. Você não vai sentir mais o calor do abraço, não vai mais ouvir aquela voz severa de advertência, mas com um tom carinhoso. Então, abrace hoje seu pai, abrace hoje sua mãe, ligue para aquele primo, para aquele tio, que, falando aqui da família de um modo geral, que você não conversa, que você não fala. Eu queria dizer aqui, às vezes até a pessoa começa a se emocionar, mas diga que ama, isso não machuca, isso não dói. Muito pelo contrário, quando seus pais se forem, se você fizer estas coisas, se você os respeitar, os honrar, não vai ter espaço para arrependimentos.
Enquanto meu pai e minha mãe esteve aqui, esteve comigo, eu obedeci, eu cuidei, eu abracei, eu disse que amava. Então, a gente consegue aprender com Davi, à luz do texto bíblico, se você ler 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 3, que por mais que o filho ele cresça e ele chegue ao ponto de galgar o cargo mais elevado da sociedade, mais que ele vire médico, mais que ele seja presidente da república, ou por mais que ele esteja passando por um momento difícil, como era o caso de Saul, estava sendo perseguido, de Davi estava sendo perseguido, estava exilado, estava escondido, por mais que o filho chegue no pior momento de sua vida, jamais ele poderá esquecer-se de seus pais. Mesmo no pior momento que Davi estava, da vida de Davi, o momento que Davi estava enfrentando, um momento de dificuldade, Davi, ele não deixou de se preocupar com seus pais. Então, concluímos assim o segundo tópico da nossa lição. O terceiro tópico da nossa lição nos diz assim: morrendo por Davi. E o terceiro tópico da lição, ele tira de cena o episódio da caverna de Adulão. É por isso que é muito importante você ler todo o capítulo de número 22, porque nesse terceiro tópico, o pastor Osiel Gomes, escritor da lição, autor da lição, ele passa a focalizar a ira assassina de Saul, quando este mandou executar Aimeleque e todos os sacerdotes de Nob. Junto com os sacerdotes, Saul também mandou matar todos os animais e todas as pessoas que estavam na cidade. Isso está em 1 Samuel capítulo 22, versículo 17 ao versículo de número 19. E dentro desse terceiro ponto aqui da lição, temos 3 subpontos que dizem a inconsistência de Saul, o preço de proteger Davi. Foi o ato de Aimeleque sofrer ali uma morte trágica nas mãos de Doeg. E em terceiro lugar, o terceiro subponto diz assim, a sina de Doeg. E eu queria aqui com vocês, para a gente concluir a nossa lição, analisar a condição de Saul. É muito importante analisar a condição de Saul nesse terceiro tópico aqui da lição. E a gente vai ter algumas verdades que podem ser aprendidas e aplicadas ao nosso coração. Até mesmo como um sinal de advertência, para que não trilhemos a mesma vereda de Saul. Vamos aqui olhar que, em primeiro lugar, analisando a condição de Saul, é importante destacar que na condição de rejeitado por Deus, Saul ele passou a utilizar artifícios humanos para permanecer no cargo. Observe 1 Samuel capítulo de número 22, versículo de número 6 e versículo de número 7, que Saul ele usa uma estratégia muito comum de líderes sem liderança. Ele procura se manter no cargo pela força do cargo. Irmão Murilo, eu não entendi. Vamos ler o texto bíblico que diz assim, versículo de número 6 diz: E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um alvoredo, em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Olha o versículo de número 7, o primeiro artifício de Saul. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á todos, chefes de milhares e chefes de centenas. Olha o que Saul estava dizendo. Ele estava dizendo: olha, será que Davi vai dar a vocês o que eu estou dando? Eu estou dando a vocês terras, Estou dando a vocês mais espaço. Cargo de Saul, na condição de rei, ele podia fazer isso. Ele está permanecendo no cargo pela força do cargo, oferecendo presentes, subornando seus servos. Ele assim: vou dar a vocês mais terras, me respeitem, fiquem comigo, estejam do meu lado, vocês vão ter mais espaço. Vocês vão ter mais vinhas, vou dar a vocês mais provimentos. Se a gente fosse traduzir para os dias de hoje, vou dar a vocês, din-din, vocês vão ter dinheiro, vão ter mais vinhas, vão ter como ter mais recursos. E ele diz assim: vocês também vão ter cargos, vou colocar vocês como chefe de milhares, chefe de uma centena. E o que era que Saul estava fazendo? Vou dar a vocês mais poder. Muitos líderes
na condição de pessoas rejeitadas por Deus, estão fazendo isso. Estão fazendo convites, né, para as pessoas, dizendo assim, vem para cá, aqui você vai ter tal posição, aqui você vai ser dirigente de tal coisa. Mas esses líderes, eles estão vivendo uma vida de pecado, esses líderes perderam o rumo das coisas, esses líderes foram reprovados por Deus, e no intuito de que seus seguidores não o abandonem, ele começa a oferecer presentes, começa a subornar as pessoas com o poder do cargo que tem. E essas propostas são muito sedutoras. E eu quero aqui fazer uma advertência, vejo muita gente deixando sua congregação para seguir, para ir atrás das promessas desses homens reprovados por Deus. Está ali vivendo uma vida espiritual, sendo cuidado por um pastor bíblico, sendo cuidado por uma igreja, está ali em um aprisco e de repente alguém faz um convite, olha, vem para cá porque aí tu não é dirigente, vem para cá porque aí as pessoas não te honram, aqui eu vou te honrar, vou te dar isso, vou te dar aquilo, aqui você vai ter tudo o que você precisa. Feche seus ouvidos, né, para esses convites mal intencionados. Não deixe seu coração, né, ser seduzido por essas propostas. Em segundo lugar, temos aqui uma segunda estratégia utilizada por Saul. E essa estratégia foi justamente se fazer de vítima. Se você ler o versículo de número 8, diz assim, para que todos vós tenhais conspirado contra mim. Aí ele diz, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé. Saul não conseguia chamar Davi nem pelo nome. Ele dizia, o filho de Jessé. Ele diz assim, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e que me participe, ou seja, que participe da minha aflição. Estão me perseguindo e não há quem me ajude. Davi, aliás, perdão mais uma vez, né? Eu estou confundindo os nomes aqui. Saul está se fazendo de vítima, está todo errado, está fazendo as coisas todas erradas e é mais fácil se fazer de vítima do que reconhecer o erro. E você há de concordar comigo que pessoas dessa natureza existem em todos os segmentos. Não é só dentro da igreja, não. Não é só no meio do povo de Deus, não. Pessoas que se fazem de vítimas, pessoas que aperfeiçoaram esta arte, né? Aperfeiçoaram este estilo de se fazer de vítima. Existe em todos os lugares. E eu acho interessante realçar isso aqui, que principalmente os líderes ditatoriais e tiranos são aqueles que mais se utilizam desse recurso, né, de se fazerem de vítima. Eu sou vítima de calúnia, estão me perseguindo, quando na realidade a vida deles está toda bagunçada. Porém, com seus discursos bem elaborados, né, dos Saús da vida, né, os discursos desses Saús da vida, com seus discursos bem elaborados, eles até conseguem chorar, né, e o choro deles parece ser um choro verdadeiro. E com as suas palavras, eles atraem seguidores como Doeg. E o que é um seguidor ao estilo de Doeg? É alguém que é hábil para fazer o mal, é alguém apto para traçar engano e é alguém obscurecido no coração. São os seguidores de Saul, né? Daquelas pessoas que se fazem de vítima. Mas, em contraste, concluindo o terceiro ponto da nossa lição, em contraste com Saul e com Doeg, temos Aimeleque, um homem que mantém a sua integridade, mesmo diante da morte. Se você ler o capítulo de número 22, você vai perceber a figura, né, de Aimeleque como um personagem inocente, como um personagem santo, como um personagem de caráter. E eu acho bonito que Aimeleque ele não se arrependeu quando foi questionado por Saul, porque ele não tinha do que se arrepender. Aimeleque ele não se sentiu culpado, pois não havia motivos para isso. Mesmo assim, apesar de ser inocente, Aimeleque ele morreu de forma trágica pelas mãos de Doeg. E com isso, o terceiro ponto da nossa lição, né, quando diz assim, o preço de proteger Davi, o terceiro ponto da nossa lição está nos ensinando que aqui nesta vida nós estamos sujeitos à injustiça. Os opositores da verdade, eles buscam a todo instante nos destruir, mas nós temos a certeza em Deus, o justo juiz,
que ainda que o nosso corpo ele tombe diante dos algozes, o Senhor tem reservado para nós uma coroa, a qual Ele nos dará naquele dia. Não só a nós, mas todos quanto amam a sua vinda e permanecem fiel mesmo em face da morte. Sejamos como Aimeleque em meio às tribulações. Sejamos como Davi em meio às aflições e provações, que mantenhamos a nossa fidelidade a Deus. O propósito geral da lição é mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Tudo o que passamos nesta vida, seja bonança, seja tribulação, contribui para o aperfeiçoamento do nosso caráter, contribui para o nosso crescimento espiritual. Na conclusão da nossa lição, eu gostaria de citar aqui um versículo que está em Romanos 8:28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um texto muito conhecido da carta de Paulo aos Romanos. E eu quero destacar aqui nesse texto que todas as coisas não diz respeito aos nossos pecados, nem às nossas negligências. Isso quer dizer que ninguém pode alegar motivo para pecar, justificando que Deus vai transformar isso em bem. Até porque essa promessa, ela não é para o ímpio. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma promessa para o ímpio. O ímpio não ama a Deus. Essa promessa aqui é para o crente, né? Se diz respeito ao crente, para aqueles que amam a Deus. E nesse versículo aqui, chamo sua atenção que a palavra bem, né? Cooperam para o bem. A palavra bem aqui diz respeito ao propósito de Deus. E o que é o propósito de Deus? É nos dar um bom casamento? O propósito de Deus é nos dar o emprego dos sonhos? O propósito de Deus é nos dar riquezas? Não. No versículo não diz respeito a isso. Deus dá essas coisas, mas o versículo aqui não fala disso. O que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é nos moldar conforme a imagem de seu Filho Jesus. Isso diz respeito ao crescimento espiritual. Então, nós podemos ter a certeza que em meio às tribulações, o crente ele pode se alegrar em Deus, sabendo que Deus, o oleiro, está moldando ali o barro, está mexendo no barro, e ele vai dar uma forma ao barro, ele vai modelar o barro segundo aquilo que está na sua mente e está no seu coração. Deus vai fazer assim, Ele vai fazer aquilo que Ele quer. Isso diz respeito ao crescimento espiritual. E às vezes Deus modela o barro no meio da tribulação. Às vezes Deus modela o barro no meio da bonança. Mas o resultado final vai ser aquilo que está no coração de Deus. O barro vai ficar do jeitinho, o vaso vai ficar do jeitinho que Deus quer que ele fique. Então, aprenda a passar pelo sim de Deus e pelo não de Deus. Chegamos ao final de mais uma lição. E eu lhe agradeço pela paciência de ter chegado até aqui. E se você chegou, deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo com algumas pessoas do seu círculo íntimo, né? Nas suas redes sociais. Isso é muito importante para nós. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas e abra a jaula. Fique na paz do Senhor e Salvador Jesus. Amém.